Olá, amados e amadas do Senhor, boa noite, graça e paz, misericórdia de Deus esteja no seu coração mais uma vez. Estamos chegando no 10º dia da nossa campanha Saindo do Deserto para a honra e glória do Senhor. E é com alegria que eu dou início mais uma vez a esse culto, mais uma vez entrando na sua casa através da rede mundial de computadores, da rede mundial a internet, né? Que Deus nos abençoe e possa ministrar ao meu e ao seu coração, que você possa sair nesta noite abençoado pela palavra do Senhor. Deus tem ministrado, Deus tem falado, Deus tem feito, Deus tem operado maravilhas no meio de nós. Por isso nós estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Como nós temos feito todas as noites, eu quero convidar você a enviar o link para o máximo de pessoas que você puder. Quem você puder agora, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, envie para os grupos do seu bairro, envie para o seu grupo da sua sala de aula, envie para o máximo de pessoas que você puder e convide essa pessoa para participar conosco desse culto. Se você puder mandar um textinho, fala: olha, estou te convidando para participar do nosso culto, acesse esse link, e o link já está aí no seu aparelho. Você consegue pelos aplicativos da Igreja Metodista, ou então você pode acessar Metodista Cuiabá no Facebook ou Metodista Cuiabá no YouTube. E é com alegria que nós chegamos até a sua casa. Faltam poucos minutos para as 20 horas. Eu quero dar esse tempinho para você estar enviando, estar convidando o maior número de pessoas que você puder. Precisa ser de Cuiabá? Precisa ser de Várzea Grande? Claro que não. De onde você quiser, onde você quiser. Nós temos pessoas que têm nos acompanhado do Japão, da África, dos Estados Unidos, para a honra e glória do Senhor. E você pode convidar de onde... eu tenho um parente lá na Inglaterra, estou com um parente lá nos Emirados, estou com um parente lá no Japão. Onde você tiver alguém, envie esse convite, envie para que a palavra possa chegar, para que a palavra possa ter guarita no coração do meu irmão, da minha irmã, do seu parente, dos seus parentes, dos seus amigos, né? Que Deus possa ter a liberdade de entrar e ministrar ao coração em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Enquanto nós esperamos, nós vamos ouvir uma canção de Fernandinho. Fernandinho vai louvar ao Senhor enquanto a gente vai mandando, vai enviando o nosso link, tá ok? Tá aí, ó. Muito bem, aleluia. Se você puder, vai enviando. Ao fundo, Fernandinho cantando Aquilo que Perdido Foi. Aleluia. É a promessa do Senhor que Ele vai nos abençoar, que Ele vai ministrar ao meu e ao seu coração. É a promessa do Senhor que Ele não vai nos desamparar, que Ele nunca nos desonrará, que Ele nunca fará de mim e de você alguém que ficou esperando e não alcançou. Passamos por lutas, passamos por aflições, mas o Senhor não nos desampara. Ele não nos desampara. Ele não nos desabilita por causa do pecado. Nós nos distanciamos por causa do pecado. Mas você pode nesta noite confessar o seu pecado, a sua iniquidade na presença do Senhor. E Deus está pronto para te perdoar, porque Ele é misericordioso. Aleluia. Estou convidando. Dá mais um minutinho para você, para nós darmos início ao nosso culto. Falta um minuto para o início do nosso culto, para o Senhor ministrar o nosso coração. Ontem eu falei sobre a tristeza no deserto. O deserto muitas vezes é um lugar de tristeza. Nós passamos o deserto da tristeza, o deserto das emoções no nosso coração. E hoje eu vou trazer alguns antídotos, alguns remédios para as tristezas que o deserto tem causado no meu e no seu coração. Faltam apenas alguns segundos. Mande, envie para o máximo de pessoas que você puder. E agora nós vamos dar início ao nosso culto. E eu quero iniciar com você
orando. Quero convidar você para orar comigo. Para orar comigo, apresentando esse culto na presença do Senhor. Eterno Deus, grande Rei da Glória, obrigado por estar na tua presença. E mais uma vez cultuar a ti, Senhor. Mais uma vez cultuar o teu nome, Senhor, nesta campanha, saindo do deserto, Pai. Deus, nós estamos com um propósito de 40 dias, nos reunirmos na igreja e nos nossos lares, ó Deus, através da conexão da internet. Pai, em nome de Jesus, que esses dias sejam dias de refrigério, sejam dias de bênção, sejam dias de vitória na vida de cada irmão e de cada irmã. Senhor, que a bênção do Senhor alcance todos aqueles e aquelas que estão entristecidos, angustiados, estejam passando por qualquer deserto na sua vida, qualquer razão de deserto, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem entrou agora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação conosco, que Deus abençoe a sua vida. E lembrando que amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã e às 19 horas, continuando a nossa campanha. O culto amanhã, ele não será apenas online, lembrando isso, ele será transmitido online e também presencial ali no prédio da Igreja Metodista, na rua Tietê, número 250, no bairro Jardim Paulista. Ontem nós falamos sobre o deserto emocional, uma realidade que abate a nossa porta quando nós estamos no meio do deserto. As nossas emoções muitas vezes ficam abaladas, com a tristeza. Eu falava mais propriamente sobre o deserto emocional, da tristeza que bate, assola os nossos corações quando algumas coisas não estão bem, quando há algo errado na família, quando há algo errado no trabalho, quando há algo errado conosco mesmo, quando há algo errado na nossa vida. A tristeza muitas vezes nos assola, muitas vezes a tristeza ela vem nos incomodar. E hoje eu quero falar, meu irmão e minha irmã, de alguns antídotos para a tristeza do deserto na minha vida e na sua vida. Alguns medicamentos, alguns remédios, alguns bálsamos contra a tristeza do deserto na minha vida e na sua vida. Eu vou me embasar no livro de Oséias, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, Oséias, capítulo 2, versos 14 e versos 15. Amém? E nós vamos fazer a leitura desse texto. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhes falarei ao coração, e lhe darei vinha dali, vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará nos dias, como nos dias da tua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Amados e amadas do Senhor, ontem nós falávamos que o deserto, ele nos reserva muitos problemas, muitos desafios, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas adversidades. Essa é uma característica muito real no meio do deserto, é uma realidade, é uma verdade. O deserto, ele nos reserva dificuldades imensas, problemas imensos, ele nos reserva situações difíceis nas nossas vidas, não apenas naturais, como dor na carne, enfermidade, uma quebradura, um problema na justiça, não apenas situações palpáveis, não apenas situações em que a lei, a justiça, o médico precisam resolver. Mas existem problemas também que as pessoas não veem, ninguém vê, nós não conseguimos enxergar. E esses problemas, eles estão relacionados às emoções, às nossas emoções. Muitas vezes o deserto nos reserva grandes problemas emocionais e nós não conseguimos ver
A emoção é algo que a pessoa ela não consegue pegar, apalpar, não consegue enxergar. Nós vamos conseguir enxergar uma pessoa emocionalmente doente quando essa pessoa já está passando para níveis mais profundos da doença emocional, como a depressão, a tristeza. Aí a pessoa começa a ficar de cabisbaixo, começa a ficar calada, começa a ficar acuada, sumida, a pessoa fica ressentida, ela não se socializa mais, ou se sociabiliza mais. Aí nós começamos a enxergar os sintomas, mas o problema nós nunca enxergaremos. Ele é real, porém invisível. O que nós conseguimos ver são sintomas dos problemas. E os sintomas podem ser tristeza, pode ser angústia, pode ser depressão, pode ser solidão, vontade de ficar calado, vontade de ficar só e uma série de outros sintomas que podem afligir, abater o nosso coração. A questão é, existe esperança? Existe remédio? Existe solução? Existe solução. Existe esperança. Existe sim o Deus da nossa vida. Foi Ele quem nos levou para o deserto. E Ele não nos levou para nos matar no deserto, para nos fazer perecer na areia do deserto. Não. O Deus que nos levou para o deserto, nos tirou do Egito, como acabou de falar o profeta Oséias. O Deus que nos tirou do Egito e nos atraiu e nos levou para o deserto. Ele nos tira do Egito e nos leva para o deserto. Ele sabe que o deserto ele pode gerar alguns transtornos emocionais na nossa vida. O próprio Deus sabe disso, tanto que ele fala a respeito disso através do profeta Oséias. Ele fala a respeito disso através do profeta, quando ele fala não do problema apenas, mas ele fala dos remédios que ele quer ministrar na nossa vida por causa dos efeitos negativos que o deserto pode causar nas nossas emoções, na nossa vida emocional. Amém? E eu quero trazer para você alguns antídotos que Deus fala, que Ele promete, que Ele libera na sua palavra para a minha vida e para a sua vida. E Oséias fala do primeiro remédio, primeiro antídoto que Deus fala, que traz ao nosso coração, que no deserto Ele fala conosco. Nós ouvimos a voz de Deus no meio do deserto. Olhe lá o que diz o profeta: falarei ao coração e lhe darei uma vinha. A primeira coisa que eu destaco, o primeiro ponto que eu destaco é que o primeiro remédio que Deus está nos dando é que Ele está falando ao nosso coração. Ouça bem o que eu vou dizer agora, guarde isso no seu coração. Não é a altura do som. Muitas vezes nós queremos ouvir Deus gritando no nosso ouvido. Não é a altura, é a profundidade com que Ele fala ao nosso coração. E a profundidade, muitas vezes, ela se torna até difícil de ser ouvida, principalmente quando estamos no deserto. Quando estamos no deserto, nós queremos que Deus pegue o megafone, o microfone numa caixa top das galáxias, ligue no último e grite ao nosso coração. Não vai acontecer dessa maneira. Ele vai falar no profundo, no íntimo. Ele vai falar ao coração. Ouça bem, eu falarei ao coração daquele que eu atraí para o deserto. Eu falarei ao coração do homem no deserto. Não vou tirar você do deserto para falar ao seu coração, não. Eu o atraí para o deserto e falarei ao vosso coração. Ouça a voz de Deus,
dê ouvidos à voz de Deus, procure se silenciar. Eu falava na quinta-feira passada com a igreja que muitas vezes nós damos ouvidos aos ecos do deserto, aos ecos, às vozes que soam e ressoam ao nosso redor, que circulam a nossa vida, voz daqui, voz dali, é amigo, é parente, é médico, é advogado, é patrão, é funcionário, é colega de trabalho, é a vizinha, é o vizinho, é o amigo de situações, mas não são essas vozes que nós precisamos ouvir se nós queremos deixar o deserto. Não são essas vozes que nós temos que dar ouvidos se nós queremos deixar o deserto. No meio do deserto, Deus fala conosco, sim, Deus fala conosco no meio do deserto. Amados, tenho testemunhos que eu posso compartilhar com você de pessoas que estavam dentro da boca de fumo, estavam com o crack, com a lata de crack na mão, no meio do deserto da droga, totalmente drogado, e essa pessoa ouve a voz de Deus e hoje serve ao Senhor, porque Deus foi lá no meio do deserto e falou ao seu coração. Deus muitas vezes usa pessoas, vasos que nós nunca imaginaríamos que Ele iria usar para falar conosco, e são nesses pequenos detalhes que nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Lembre-se, Deus não vai gritar no meio do deserto, mas vai falar no profundo do seu coração. Por isso, dê ouvidos à sua voz. Ouvir a voz de Deus no deserto é muito importante. Quando eu não ouço, quando eu não dou ouvidos, quando eu não atento à voz de Deus, isso pode ser não apenas um problema emocional, pode ser também espiritual. Então, pense sobre isso. Eu estou apenas com um problema emocional ou estou com um problema espiritual? Porque se eu também estou com um problema espiritual, tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus, tenho dificuldade de ouvir Deus falando ao meu ouvido, ao meu coração. Por isso que você possa nesta noite meditar sobre isso. Qual o deserto da sua vida? Em que deserto você está vivendo, passando nesses dias, nesses momentos, nessa situação toda que nós vivemos, né? Nessa pandemia, nesse pandemônio que a gente vive nos dias que nós estamos vivendo. Eu disse um dia desse que nós estamos vivendo uma realidade que possivelmente nós nunca mais retomaremos a nossa vida antiga, ou o nosso modo antigo de viver. É um novo tempo, é um novo momento. Vamos dizer que a vida pós-Covid tem a pré-história, tem a época do homem das cavernas, o período do homem neandertal, tem o tempo que nós chamamos do modernismo. Agora estamos no pós-modernismo, e por que não dizer que um tempo novo vem surgindo, que é esse pós-pandemia, porque nós estamos mudando mais uma vez o nosso estilo de vida, e essas mudanças drásticas, essas mudanças radicais, elas podem trazer doenças emocionais e até doenças espirituais na minha vida e na sua vida. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos sempre ouvir a voz de Deus. Olha só, mas tem sido, eu tenho falado contigo, falarei ao seu coração e lhe darei vinhas. Deus, Ele fala ao nosso coração, Ele fala. Ouça a voz de Deus. O segundo remédio, o segundo bálsamo que eu quero falar com você nesta noite, que Deus nos promete, que Deus nos garante, da palavra liberada sobre as nossas vidas, que além dele falar conosco, ouça o que eu vou dizer, Deus nos dá alegria no meio do deserto. Olha só, e eu lhes darei vinha dali.
eu lhes darei vinha dali. Amados e amadas do Senhor, não é porque estamos no deserto, não é porque estamos passando por um momento, por um período difícil, que a gente tem que andar com a cabeça baixa, com a cabeça com ar de desanimado. Eu não vou nem pentear o cabelo, nem escovar o dente, não vou nem trocar de roupa, eu amanheço, deito e a vida segue de pijama dia e noite sem parar. Não, Deus, ele está dizendo: eu darei alegria para você no meio do deserto. Eu darei alegria. Eu darei alegria para você ali. E dali, é do deserto. Olha só que coisa profunda. Dali eu darei vinha para você. Eu darei alegria para você. Em outras traduções, eu darei, em algumas traduções também diz, eu darei vinho, que é o símbolo da alegria, simboliza a alegria. E o Senhor está dizendo: é dali que eu darei. Não é, eu não levarei para lá, eu não tirarei de algum lugar e levarei para lá. É mesmo no meio do deserto, o Senhor nos dá alegria. A alegria, meu irmão e minha irmã, não vem daquilo que o deserto nos mostra. Porque se você olhar para os lados, o que você vai enxergar? Areia, cascavel, pedra, sequidão, calor, frio. Deserto é só ruína, deserto é só morte. Já falei para você, o deserto não dá nada para ninguém, ele só tira. O deserto não dá nada para ninguém. Não é uma terra que produz, é uma terra que consome. Não é uma terra que gera, é uma terra que tira, é uma terra que mata. Essa é a terra do deserto. O deserto não é um lugar de produção, é um lugar de escassez. Infelizmente, a gente tem ouvido hoje, claro, né, com a tecnologia, os israelitas, eles estão plantando no meio do deserto, estão plantando no meio do deserto. Mas como assim e tal? Há todo um preparo, não é aquela areia que a gente vê, não, é um preparo todo moderno, todo diferenciado, e isso Deus está falando ao nosso coração que ele pode fazer a alegria brotar. Se o israelita com tecnologia pode fazer brotar frutos no meio do deserto, Deus, com a sua imensa graça e sabedoria, fará brotar alegria no nosso coração no meio do deserto. Eu lhes darei a alegria dali. Amados e amadas do Senhor, olha só, e lá o Senhor, ele nos dará vinha no vale de Acor e por porta de esperança, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ontem nós vimos que no meio do deserto o povo encontrou fontes de água, 12 fontes de água no vale de Elim, ou no deserto de Elim. Nós vimos que eles encontraram 70 palmeiras no meio do deserto. Essa foi uma das passagens, um dos momentos em que o povo estava perecendo, dizendo: eu vou morrer, eu não aguento mais. Aí Deus vem com a sua graça infinita, imensa, vem com a sua graça sem fim e ministra ao nosso coração, dizendo: eu tenho alegria para dar para você, eu tenho esperança para dar para você. Ele não nos tirou do deserto, mas ele levou água para o deserto. Ele não nos tira do deserto, mas ele leva palmeiras para o deserto. Ele não nos tira do deserto, mas ele nos leva a esperança para o deserto. Quando o povo estava com sede, Deus deu água. Quando o povo estava com fome, Deus dava um maná. Quando o povo estava com frio, o Senhor os aquecia com a luz à noite, com fogo à noite. Quando o povo estava com calor, Deus vinha com a nuvem sobre o povo. Deus nunca deixou o povo perecer, mas sempre deu em boa medida, em medida suficiente para que o povo pudesse sobreviver no meio do deserto.
continuar caminhando no meio do deserto. Ficaram no deserto aqueles que murmuraram, ficaram no deserto aqueles que não creram, ficaram no deserto aqueles que perderam a sua esperança no Senhor. Eles optaram, eles ficaram porque eles tomaram uma posição, eles decidiram não crer, eles decidiram murmurar, eles decidiram reclamar, questionar a Deus no meio do deserto. E se é essa a sua decisão, se é essa a sua convicção, eu quero dizer para você que você está perdendo a oportunidade de receber a alegria do Senhor ao seu coração, a alegria que só o Senhor dá para mim e para você. A promessa do Senhor é de nos dar alegria. Olha só o que diz a palavra também: eu darei a você, e ali cantará nos dias, como nos dias da tua mocidade, por porta de esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro remédio, o terceiro antídoto que eu destaco para você é a esperança. Eu gostaria que você, se você puder, repita comigo: no deserto das emoções, Deus fala ao meu coração. Diga comigo também: no deserto das emoções, Deus me dá alegria. Agora diga: no deserto das emoções, Deus me dá esperança. Aleluia! Deus é Deus de esperança. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não enxerga nada, você não vê saída. Você, qualquer um, pode olhar para um lado e para o outro em alguma situação da nossa vida, querendo uma resposta, e nem sempre teremos a resposta que nós ansiamos, que nós almejamos. Nem sempre teremos a esperança que nós tanto precisamos. Mas o Senhor está dizendo: eu darei esperança para você no vale de Acor. Eu darei esperança para você no meio do deserto. Eu darei esperança para você. A esperança vem do Senhor. A nossa esperança vem do Senhor. Nós não esperamos no homem. Nós não esperamos do deserto, para que o deserto brote alguma coisa. Não, o deserto não vai brotar água, não. O deserto não vai brotar palmeira, não. É o Senhor quem fará brotar palmeira no deserto. É o Senhor quem fará brotar água no deserto. É o Senhor quem fará brotar alegria no deserto. É o Senhor quem vai falar conosco no deserto. É o Senhor quem nos dá esperança no deserto. Ele não nos tira do deserto para nos dar esperança, mas é no meio do deserto que Ele nos dá a esperança de uma vida melhor, de dias melhores, a esperança de que eu irei alcançar uma terra que Ele me prometeu. Quando eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês com a esperança de dar a você uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. Quando o Senhor te tirou do inferno, quando o Senhor nos resgatou pelo sangue de Jesus, Ele nos resgatou para nos dar esperança, para nos dar vida eterna, para nos tirar do Egito e não nos fazer morrer na areia do deserto, não, mas para que nós tenhamos esperança mesmo em meio a desertos, mesmo em meio às dificuldades da vida. Na primeira parte do versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 13 a 16, ele fala assim: olha, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê? O que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pois também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque eles
Ele já lhes preparou uma cidade, aleluia. Amados, o que eu quero dizer com esse texto para você é que a promessa, a esperança do Senhor no deserto, ela não é apenas temporal, passageira, ela é eterna. A esperança do Senhor, que Ele nos garante em meio ao deserto, vou repetir, ela não é apenas temporal. O que seria uma esperança temporal? A esperança de mais um probleminha vencido, mais uma luta vencida, mas e aí? Quando o Senhor me recolher, ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja, quando Ele voltar para buscar o seu povo, Ele está dizendo, além da esperança que eu dou para vocês no meio do deserto, porque eu os tirei do Egito, eu estou dando a vocês uma esperança eterna, porque eu vos preparei uma cidade. Eu vos preparei uma morada eterna, aleluia. Eu vos preparei uma morada eterna, glória a Deus, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, porque a nossa esperança, a esperança daquele que está na presença do Senhor, ela não é uma esperança temporal, ela é uma esperança eterna, aleluia. Ela é eterna, meu irmão e minha irmã. A esperança do Senhor não é para que eu e você vivamos apenas a esperança de dias melhores. Agora eu estou bem no casamento, agora eu estou bem com meu filho, agora eu estou bem no trabalho. O agora eu estou bem, amanhã pode não estar. Muitas vezes nós achamos que a única esperança é isso daqui, essa vidinha medíocre, mais ou menos, que a gente vive por aqui, é a única esperança que Deus nos dá. Não, Deus, Ele dá esperança que eu viva bem aqui nessa terra, que eu tenha bons frutos neste lugar, que eu encontre guarita, sombra, água fresca, remédio, maná e tantas outras bênçãos que Ele tem derramado. Mas a nossa maior esperança, a maior esperança do cristão não pode estar apenas relacionado com o que é terreno ou passageiro, tem que estar relacionado com o que é eterno, tem que estar relacionado com aquilo que é para a eternidade. Cristo não morreu apenas para que eu tenha esperança de uma vidinha aqui de 60, 70, 80 anos e pronto, acabou. Não, mas para nos dar esperança e vida eterna, aleluia. Eu quero concluir fazendo essa pergunta para você: qual dessas áreas vocês têm se sentido mais bloqueado no meio do deserto? Você não tem conseguido ouvir a voz de Deus? Você não tem conseguido sentir alegria? Você não tem tido esperança? Em qual dessas áreas você tem se sentido mais ferido, mais bloqueado, mais travado? Em qual dessas áreas você tem sentido que Deus precisa entrar com providência? Fale com Ele agora. Fale com o Senhor e deixe Deus ministrar ao seu coração. Deixe Deus ministrar. Fale com Ele. E fale também: Senhor, eu não quero ser imediatista, mas eu quero ser aquele que crê, que acredita, que tem esperança, aquele que toma posse da vitória pela fé. Muitas vezes nós somos imediatistas, queremos que Deus estale o dedo e resolva o nosso problema na hora, mas nem sempre Ele vai fazer isso, nem sempre Ele vai agir dessa maneira, nem sempre Ele vai agir dessa forma. Muitas vezes nós temos que esperar o tempo de Deus. Muitas vezes nós temos que esperar o tempo de Deus. Amados e amadas, e é esperando o tempo de Deus que eu quero dizer que nós esperamos sim, com alegria, esperança e ouvindo a sua voz. Esperar o tempo de Deus não quer dizer sentar numa cadeira e colocar um fone no ouvido sem ouvir nada, ou uma venda nos olhos sem ver nada. Não. Esperar no Senhor tendo alegria de poder esperar e saber que na hora certa Ele vai entrar com providência. Ouvir a sua voz falando aos nossos ouvidos e falando ao nosso coração, no profundo do nosso coração, numa voz que muitas vezes é inaudível. Ninguém mais ouve, apenas você. Talvez você compartilhe com alguém: Deus falou comigo, a pessoa vai falar: tá doido? Deus falou, eu não ouvi ninguém falando aqui. Porque Ele falou com você.
ao seu coração. Ele nos dá esperança, Ele nos dá alegria, Ele fala conosco. Vamos orar. Eu quero levantar um clamor com você. Quero levantar um clamor com você para que a alegria do Senhor, a esperança do Senhor e a voz do Senhor esteja no seu coração e no meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eterno Deus, eu oro com a tua igreja, Pai. Eu oro com o teu povo unido e reunido através deste canal, deste veículo de comunicação. Pai, eu oro pedindo ao Senhor, para aquele que não está conseguindo ouvir a tua voz, não consegue ter alegria ou esperança nesse momento difícil que está passando. Sabemos que o deserto é seco, é árido, é quente, é difícil. Sabemos que o deserto reserva momentos tão quentes na nossa caminhada, Pai, tão difíceis na nossa caminhada, que muitas vezes nós vamos perdendo a esperança. São tantos ruídos, tantos sons que aparecem de todos os lados, que fica difícil ouvir a tua voz. São tantos problemas que assolam a nossa vida, que a tristeza vai tomando o lugar da alegria. Essa é uma verdade que o deserto nos reserva, Pai. Mas a tua palavra nos revela, mas a tua palavra nos garante, ó Deus. Não sou eu quem estou falando, não é a igreja quem está falando, mas é a tua palavra, Pai, quem fala que o Senhor ministra ao coração do povo mesmo no meio do deserto. O Senhor fala ao coração do povo no meio do deserto. O Senhor dá esperança ao povo no meio do deserto. O Senhor dá alegria ao Senhor no meio do deserto. Pai, eu sei que o tempo do deserto vai passar, o deserto vai cair, o deserto vai ruir, o deserto vai ficar para trás, mas enquanto nele nós estivermos, fala conosco, nos dá alegria e esperança, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Ajuda-nos a esperar o tempo do Senhor, o tempo que for necessário para recebermos a nossa vitória, em nome e por amor de Jesus Cristo. Eu oro, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, cada vida que está conectada nesta hora conosco, Senhor, seja alcançada pela tua bênção, pela tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Amados e amadas, tome posse desta palavra, tome posse da palavra do Senhor na sua vida. Ela já foi liberada, ela já foi ministrada. Agora eu preciso receber dessa palavra, e a palavra é: no meio do deserto eu falo com você, no meio do deserto eu te dou alegria, no meio do deserto você pode ter esperança, eu dou esperança para você. Amados e amadas, até sairmos dessa condição de deserto, tenha alegria no Senhor, espere no Senhor e nunca deixe de ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que nós temos 5 propósitos nessa campanha. O primeiro é de participar dela. O segundo é de convidar no mínimo 10 pessoas para participar dela. O terceiro propósito é de nos consagrar, jejuar e orar durante esses 40 dias de deserto ou de caminhada para fora do deserto. O quarto propósito é que nós estejamos semeando nesta obra. E o quinto propósito é que nós não murmuremos, não reclamemos nesses dias, mas que nós possamos vigiar com a nossa boca e com o nosso coração para não murmurar contra Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo começo de noite, né? E toda uma noite abençoada. Eu espero você amanhã de manhã na Escola Bíblica Dominical, na rua Tietê, número 250, no bairro Jardim Paulista. Lembrando que a Escola Bíblica, ela não é transmitida online, tá ok? Ela é apenas presencial. E à noite, às 19 horas, o décimo primeiro culto da campanha, o 11º culto da campanha, que o tema é de amanhã: o que eu desejo é o que me alegra. O que eu desejo é o que me alegra, ou o que me dá alegria. Sobre isso iremos falar amanhã, no 11º culto da campanha Saindo do Deserto, tá bom? E eu espero você em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de Deus Pai,
o amor de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja envolvendo a igreja do Senhor Jesus neste lugar, onde estiverem espalhadas sobre a face desta terra, de hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.